vamos abrir aí Apocalipse capítulo 6. A partir do versículo 12, é o sexto selo. O sexto selo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, estão tendo uma visão geral do que vai acontecer. É claro que aqui nós procuramos não entrar em muitos pormenores para não trazer à baila dúvidas que nem mesmo nós sabemos, por conta de revelações. São coisas que o Espírito Santo tem que falar, tem que mostrar para a gente então saber. Mas nós tocamos nos pontos mais importantes para que as pessoas possam ter uma noção do que reserva para este mundo. Ora, nós falamos do primeiro selo, que foi o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. O anticristo, então, se manifesta quando é tocada a primeira, quando é aberto o primeiro selo, ele sai, e em seguida vem o outro cavaleiro, que é o segundo selo, que é o cavalo vermelho, que fala de quê? Fala da guerra. Então, o primeiro cavaleiro, que é o anticristo, que é o poderoso, que Deus solta, dá autorização para ele sair, então ele vem e promove a guerra com o cavaleiro, o segundo cavaleiro. Com o terceiro cavaleiro, ele promove o quê? O cavalo preto. O terceiro, ele promove a fome. Então, primeiro guerra, depois a fome, depois o quarto selo. Promove o quê? Promove a morte através do quê? Da peste, não é isso? Da mortandade, da doença, das pragas. Então, eles saem, os quatro cavaleiros, e vão promover isso. Nós vamos ver o desenvolvimento desses quatro cavaleiros no restante de Apocalipse. Nós vamos ver o que vai acontecer. Aqui eles são identificados, mas os pormenores, os detalhes do que vai acontecer, nós vamos ver no desenvolvimento do resto do Apocalipse, desse estudo. Nós temos então o sexto selo. O quinto selo nós já falamos das almas, o que chama atenção, as almas que estão debaixo do altar, que não é a igreja do Senhor Jesus. Não se trata da igreja, se trata das pessoas que no período da grande tribulação, que foram deixadas para trás. Aquelas pessoas, por exemplo, se você é aquela pessoa que vem na igreja, você gosta e tal, mas você anda com o pé no mundo igual o Raimundo, né? Um pé no céu e outro pé no mundo. Então, quer dizer, você está meio lá, meio cá. Na realidade, você não está meio lá, meio cá, você está totalmente do lado de lá. Porque não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Não, ou você está ou você não está. Ou você é ou você não é. Então, quem está mais ou menos assim é porque está do lado de lá. Não está dentro da igreja, não faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é física, a igreja do Senhor Jesus é espiritual. Ela é formada por pessoas que foram geradas pelo Espírito Santo, nasceram do Espírito Santo. E ela é enorme. Então, aqueles que não nasceram de Deus,
e que não buscaram esse novo nascimento vão ficar. Jesus vem, toma a sua igreja e vai para os céus. E leva para os céus a sua igreja. Então, aqueles que ouviram a palavra de Deus e que lembraram dessas profecias, muitos vão se converter. Muitos vão se converter. E esses que vão se converter, eles não vão ser perseguidos, não. Como nós somos perseguidos, não é isso? Você não é perseguido no seu trabalho? Você não é perseguido, você não é ridicularizado no seu meio social porque você é da Igreja Universal? Não é isso? Não é isso? Pois bem, os que ficarem por aí não vão ter esse tipo de tribulação, não. Eles vão pagar com a própria vida, vão morrer. Eles vão ser caçados pelo anticristo. E, obviamente, serão mortos. Então, essas almas de que trata, essas almas debaixo do altar, fazem o quinto selo. Nós focamos o quinto selo na semana passada. A coisa se transforma. Diz o texto que João viu quando o Cordeiro, que é Jesus, abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. É importante você notar o seguinte: qualquer escritor, quando escreve, costuma carregar na tinta e exagerar nas suas colocações, exagerar na grandeza das coisas. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Não é o caso dos escritores bíblicos. Quando você vê na Bíblia um escritor sagrado falar em grande, é porque a coisa é grande. É isso mesmo. Não é grande na maneira nossa de ver. É grande. Não. É muito. É grande. Não. Aqui, grande é grande mesmo. É enorme. Enorme terremoto. E é importante notar que a palavra terremoto, no original que foi escrito Apocalipse, ela tem um outro nome, chamado seismos. Seismos. E ela significa, além do que um terremoto, um sacudimento, ela quer dizer o seguinte: sacudir, arremessar e bater. Quer dizer que o terremoto que está se tratando aqui é como se Deus pegasse a terra e fizesse assim, sacudisse. É isso que vai acontecer. Tanto é que ele diz assim: o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Você já viu uma figueira e figos verdes? O figo verde tem o talo muito resistente, forte. O talo não é fácil, não é qualquer vento que vai derrubar um figo verde, porque ele está verde, ele está preso na madeira, né? na árvore, está bem preso. Mas quando diz assim vento forte, é porque é muito forte, ao ponto de deixar cair os figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então
todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Só para se ter uma ideia, nós tivemos o tsunami alguns anos atrás. Aquele terremoto que provocou, lá na Indonésia, do outro lado, deu aquele tsunami, quer dizer, as ondas se levantaram, sei lá, ondas de 20, 30 metros, e avançaram sobre a cidade. E milhares, dezenas e centenas de milhares de pessoas morreram. Parece que 300 mil pessoas, se eu não me engano. Quer dizer, foi um caos, foi uma devassa. Aquilo ali foi uma coisa, foi um terremotozinho no meio do mar. Foi lá no meio do mar. Aqui está falando de um grande terremoto, um grande sacudimento, e que vai mover as ilhas e os montes. Aí diz o seguinte, no versículo 15: os reis da terra, olha só, preste atenção, os reis da terra, 1, os grandes, 2, os comandantes, 3, os ricos, 4, os poderosos, 5, todo escravo, 6, e todo livre, 7. 7 classes de pessoas no mundo. Quer dizer, envolvendo todas as camadas da sociedade. Tanto os poderosos, tanto os reis, como os seus súditos, como todas as pessoas. Ninguém vai escapar, ninguém vai ficar de fora, ninguém. A igreja do Senhor Jesus vai estar onde? Vai estar no céu. Então, o que acontece? Todas essas pessoas vão se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diz assim: e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. E quê? Da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quer dizer, da ira de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Aqui está falando da ira do Cordeiro. Quando Jesus esteve aqui, ele veio como um cordeiro, por isso ele é chamado de cordeiro. Cordeiro que veio para ser morto, ser sacrificado em favor dos que creem, em favor daqueles que iam crer, ou daqueles que creram e daqueles que viriam crer. Então ele veio como cordeiro. Mas agora, ele não vem mais como cordeiro. Esse texto aqui fala da vinda de Jesus. Nós vamos ter a vinda de Jesus em 3 etapas. 3 etapas. Primeira etapa qual é? Que nós já falamos. O quê? O arrebatamento. Primeira etapa, Jesus vem buscar a sua igreja. Antes da grande tribulação, ou melhor, antes do início da grande tribulação, porque a tribulação que nós estamos vivenciando é muito insignificante, é uma pequena tribulação. Mas a tribulação que está para vir, essa só vai dar-se início quando a igreja for arrebatada, a igreja for levada para o céu. E nessa mesma oportunidade, o Espírito Santo vai sair da terra. Então, aqueles que se converterem durante o período da grande tribulação, sob a
o reinado cruel do anticristo, essas pessoas que vão se converter, elas vão se converter por conta da lembrança ou da fé que receberam durante o período da pequena tribulação, que estavam no nosso meio, ou que estão no nosso meio, e que não se converteram, que não quiseram deixar o pecado, que quiseram manter-se ali, que pensavam em levar a vida dessa forma. Não, a gente agrada, é como diz o outro, faz um agrado para gregos e outro para troianos, quer dizer, agrada gregos e troianos, quer dizer, agrada a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Então essas pessoas vão ficar, elas vão ficar, vão pagar com a sua própria vida, e elas vão se converter, muitas delas vão se converter, não digo que todas, mas muitas delas vão se converter, não porque o Espírito Santo convenceu, não porque foi pregado o Evangelho, não vai haver pregação do Evangelho mais. Não vai mais haver qualquer pregação do Evangelho, não vai mais haver anúncio de Jesus. Ninguém vai falar de Jesus porque todos vão estar temendo aquele período, o período do anticristo. Então, Jesus vai levar a sua igreja antes desse período acontecer, começar, antes da grande tribulação. Agora, aqui no versículo, no 6º selo, Jesus se move para a terra. Ele vem à terra. Ele vem com quem? Ele vem com a sua igreja. Vamos ler, vamos confirmar essa profecia através de Lucas, capítulo 21. Abra sua Bíblia aí, vamos ver o que Jesus falou a respeito disso. Jesus falou. Aqui nós estamos vendo com os olhos de João o que Deus lhe mostrou. Mas Jesus falou isso. Capítulo 21, versículo 25, quando fala da vinda do Filho do Homem. Justamente o capítulo 6, versículo 12, o 6º selo. Jesus disse assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sobre a terra, a angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, que é Jesus, referindo-se a Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Diz assim, também no versículo lá de... no Mateus capítulo 24, também fala da grande tribulação. A partir do versículo 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, o quê? Se lamentarão. Todos os povos, aqui não tem igreja, a igreja não estará aqui. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, nós verificamos o seguinte, que esse capítulo, esse 6º selo, é a manifestação, é a vinda de Jesus na sua
segunda etapa, e ele vem para reinar. Ele vem com a sua igreja. Depois dessa etapa, Jesus volta e retorna para a terra, agora não mais com grande ira, mas vem para reinar, vem para Israel e o seu povo. Amém? Aí sim ele vem como o Messias, que os judeus estão esperando até hoje. Os judeus não reconhecem Jesus como um Messias. Eles acreditam que Jesus é um profeta e tal, mas não o Messias. Ele é um Messias. Então, aí, nessa terceira etapa, Jesus vai vir como o verdadeiro Messias e vai reinar. Ora, a pergunta que se faz é o seguinte, que nos deixa bem à vontade para fazer a você. Qual é a sua posição diante desse quadro? Honestamente, sinceramente, qual é a sua posição? De repente você é aquela pessoa que tem estado na igreja, você ou é de outra denominação, enfim. Mas isso não importa. O que é importante é o seguinte: qual é a sua posição diante de Deus? Quando vocês vêm à frente, ou quando nós oramos, quando vocês ficam de pé e começam a orar, a gente observa. A gente observa que há pessoas que estão buscando, outras chorando, outras se entregando, a gente vê. E há outras que estão apáticas. E ainda há outras que oram, ou oram, ora. Sabe aquela história? Um olho no padre, outro na missa? Aquelas pessoas que dentro da igreja, lá fora não vigiam, mas aqui dentro da igreja vigiam legal, vigiam e oram. Com o olho aberto fica vigiando. E o outro fica orando. Então nós vemos esses três tipos de pessoas aqui. Uns que estão se entregando no louvor. A gente vê a presença de Deus. Outros apáticos. Querendo imitar, ou querendo também, mas ao mesmo tempo ficando sem graça. E outros ainda nem esses, então. Qual é a sua posição? Porque se você não subir com Jesus, minha amiga, na primeira, você pode ter certeza. Aí você vai ver, meu caro, o que significa tribulação. A grande tribulação. A tribulação que o mundo vai passar por conta do reinado, do império do anticristo, que vai marcar todas as pessoas. E eu creio que haja já um trabalho por conta especial de empresas especiais, de pessoas especiais, que estão planejando já fazer com que haja uma uniformidade no comércio entre os povos. Cartão de crédito, você pode ter certeza, vai acabar. As pessoas vão andar com chip na mão. Isso já está acontecendo. Os animais, os cachorros, já estão andando com chip. Nos Estados Unidos, na Europa, o cachorro é obrigado a ter um chip. Aqui eu não sei, mas lá fora tem. Isso. Já andam com chip. Eles estão trabalhando. Aqui na América Latina, o Chile já está aplicando isso. Você não vai comercializar, você não vai poder comprar nem vender se não tiver esse chip na mão. Isso já está acontecendo hoje. Há empresas trabalhando
forte em cima disso. O anticristo está tendo um preparo. Assim como foi preparado o mundo para receber Jesus, você sabe que Jesus, quando veio, ele Deus permitiu que o Império Romano crescesse. Por quê? Com o evento do nascimento de Jesus, então, por conta do imperador romano, aquela notícia dos cristãos, de Jesus e da fé cristã, iria se espalhar rapidamente por todo o Império Romano. Então houve uma preparação para a vinda de Jesus, a fim de que corresse o mundo. Antigamente não havia internet, não havia carta, não havia... O que havia é o seguinte, as pessoas andavam a cavalo, o navio, era assim. Então, para que o mundo soubesse da salvação, do nascimento do Salvador, foi necessário o início do Império, ou melhor, o início não, foi necessário que houvesse o Império Romano, para que espalhasse a notícia. O anticristo também está fazendo isso. Há pessoas trabalhando para que você e eu venhamos ter no futuro uma marca, um chip, sem o qual nós não podemos comprar nem vender absolutamente nada. Se você procurar isso na internet, você vai achar. Há um trabalho forte do inferno. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Você pensa que a União Europeia, o evento da União Europeia, essa situação crítica, econômica que os Estados Unidos estão passando, e a Europa também, especialmente os países ricos estão passando, eles estão passando apertado hoje. Isso é tudo por conta de uma força maligna, de uma inteligência do inferno. Isso é tudo por conta já das profecias, já está se cumprindo as profecias. Está havendo um preparo para que, quando o anticristo vier, ele já tenha tudo na mão, porque ele só vai reinar durante 7 anos, dividido em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então, quem ficar vai ter que enfrentá-lo, vai ter que pagar com a vida. Quiser Jesus, vai ter que pagar com a vida. E quem não pagar com a vida, por conta de aceitar Jesus, de entregar a vida para Jesus, vai sofrer essas consequências, ou da guerra, ou da fome, ou da peste, ou então agora da ira do Senhor Jesus, a ira do Cordeiro. Amém? Eu pergunto, qual é a sua situação? Até quando você acha que pode ficar brincando com Deus, com a sua salvação? Até quando você acha que pode levar essa vida dupla, né? Dúbia, hein? Um pé lá e outro cá? Até quando?